Eu acho que o trabalho memorial é um trabalho de escuta. Trabalho de escuta é reverente. Não é um trabalho de... É um trabalho de estar junto. Sair, deslocar de você na direção do outro. Então, todos aqueles elementos que compõem a tragédia, eles impactaram em várias formas, de diferentes formas, as famílias, claro, a sua sociedade Córrego do Feijão, Brumadinho, Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Então, aquilo tem várias camadas de impacto. Então, a gente tem um pouco andar por elas e saber o que é realmente o que carrega o simbolismo daquilo que você tem que representar. Porque, na realidade, o espaço que você está construindo, ele não existe. Você não existe um memorial ideal. Ele é feito com aquilo que está ali, né? Com aquele drama tremendo. Então, essa escuta é que eu acho a coisa mais importante para o trabalho memorial. Depois a gente vai somando a isso uma série de outras coisas. No final, é muito importante a ideia de terminar, não é? Porque se você começa e não termina, fica no meio. A ideia que nós tivemos no início, que as famílias se identificaram com o nosso trabalho, nós percebemos essa ideia como quem tem uma missão. E eu acho que o que está lá realmente foi trabalhado junto com eles. E precisa ter essa reverberação e atingir muito mais gente. Eu acho que foi um processo extremamente novo, e inédito, e aquilo que a gente nunca quer fazer de novo, mas a gente recebeu essa missão e foi uma construção a cada dia. Se o Gustavo falou de perseguir uma ideia, a gente se contaminou daquela dor, daquela revolta, a gente pesquisou, a gente quis conversar, a gente quis entender o que a gente ia materializar no espaço, qual era aquele sentimento que precisava ser espacializado. E são uma série de sentimentos, ele perpassa a gente, perpassa o outro, então a gente se deixou tocar. Eu acho que esse é o primeiro passo, se deixou tocar, sem ter resposta prévia. Então essa construção ela foi completamente do processo, ela não nasceu a priori, a gente se deixou afetar. Eu acho que é por isso que a gente conseguiu responder, porque a gente estava muito afetado por ela. Então essa delicadeza passa por uma escuta, um despojamento e quase uma entrega. A gente não escuta para já ter a resposta definida, a gente escuta porque a gente quer estar bem. Então acho que o projeto nasceu assim, desse entendimento, desses símbolos, do que era simbólico, que o memorial não é um edifício estanque, fechado, ele é um equipamento que se dilui, que tem momentos diferentes, momento da denúncia, momento do percurso, da purgação dessa dor, momento de evocar aquela ideia, a exposição de luz, que são aqueles ipês que vão se acendendo ao longo da fenda, o direcionamento da fenda para o local do rompimento, como quem aponta e fala, foi ali, um monumento que chora, que é essa falha humana que o Gustavo batizou da cabeça que chora, como aquele símbolo do homem que na sua falha. E num momento, esse lugar também de ressignificação, do bosque, da paisagem, da vida que se renova. Então ele tem esses momentos todos. Eu acho que essa que foi a delicadeza, da gente entender que são vários momentos, não é uma coisa única e não é um sentimento só, são sentimentos que se confundem. Então eu acho que esse processo é um processo de humildação mesmo. A gente teve que se recolher, em vários momentos a gente teve que recuar para tentar redimensionar o tamanho daquilo, entendendo as inquietações, as dúvidas. Então, eu acho que é um processo da gente estar muito junto com uma equipe muito grande, e foi uma grande história, um grande ensinamento para o escritório. A sensação que eu tive quando eu entrei pela primeira vez lá é que você tinha um prédio com uma personalidade arquitetônica muito poderosa, muito forte, localizado numa região extremamente super vascularizada. E aquele prédio assim, totalmente sem energia, como se estivesse fraquinho, combalido, entendeu? Que ele não significasse nada. Então, o que a nossa ideia foi fazer o seguinte, tirar completamente os obstáculos no meio da rua, completamente liberar os espaços para que aquela nuvem
de concreto flutuasse, você pudesse ver através do prédio o que dá a leveza, não é isso? E fazer ligações internas dos pavimentos que eram rompidos. Eles tinham uma escada, mas a escada não via. Então, nós fizemos uma interligação. Isso aí flui. Um ponto focal, que é o ponto da escada, é o ponto de distribuição das funções. Em cima é muito mais público, embaixo é muito mais oficina, muito mais ferramental. Né? Trabalhamos os equipamentos todos, nós trabalhamos todos aqueles equipos que estão lá dentro, eles foram feitos com informações dos Estados Unidos e informações nossas aqui. E nós redesenhamos, fizemos os padrões cromáticos, fizemos a programação visual, a acústica. Então, é um prédio que teve uma... Então, eu penso o seguinte, se o Oscar Wilde tiver, ele deve estar satisfeito, porque aquele prédio vai ter um uso mais nobre que ele já teve desde que ele foi construído. É agora. Porque é para criança, é para o vovô encontrar com um netinho, brincar no brinquedo, e vai lá para você ver. Isso é constatado, né, por todos os depoimentos. Então, eu acho isso que eu acho importante. Esse é o desafio, e esse desafio Brasília reconhece. Eu acho assim que nós vivemos num mundo de perguntas. É uma série de ferramentas novas, a gente não sabe usá-las, e a inovação, usar o material de inovação, inventar o jeito de fazer, que eu acho importante, é a invenção de um processo. Ele não está pronto, ele nem existiu, aí você cria agora para aquela missão. Então, eu acho que ele está cumprindo o seu trabalho. E essa pesquisa, eu acho que é desafio do arquiteto, é sempre entrar numa temática a mais desafiadora possível e ter suficiente, vamos dizer, interesse de pesquisa, humildade de não saber tudo, né? E eu acho que daí sai uma ideia. São projetos extremamente, completamente diferentes, né? Mas cada um tem a sua especificidade e aquilo que desafiou a nossa estrutura. No caso do memorial, é aquilo que eu falei antes, como que é um projeto de que a gente tem que se resguardar ao nosso tamanho, diante da magnitude daquela dor, daquela revolta e daquilo que a gente estava ali incumbido de atuar, tentando tridimensionalizar aquela dor. Então, acho que a gente teve que ter um momento de freio, porque o escritório tem um processo, né, processo de projeto, de desenvolver os estudos, as etapas, as aprovações, e aquela mediação com aqueles familiares, a mediação com aquele momento de como viabilizar essa ideia, ele precisou de um tempo maior, foi no meio de uma pandemia. Então, a gente precisou refrear, às vezes, o nosso processo, a nossa ansiedade de fazer aquilo acontecer, entendendo que as coisas tinham um tempo de amadurecimento, até do entendimento deles do que era aquele memorial. A gente meio que construiu junto o que seria aquele memorial. Então, ele exigiu da gente um tempo mais dilatado e um processo um pouco diverso daquilo que a gente está acostumado a fazer, de escuta, de reuniões, de aconselhamentos, enfim, uma série de outras coisas que no dia a dia de um projeto comum isso não existe. No caso do SESI Larme, tudo isso que é atuar no patrimônio cultural da humanidade, prédio Oscar Niemeyer, a gente já tinha feito a Pampulha, a orla da Pampulha, com a chancela do próprio Niemeyer, né, pai? E, nesse caso, a própria aprovação com o IFAM-DF, toda essa delicadeza que é trabalhar numa pré-existência, mas a gente com muita convicção de que aquilo era um trabalho que ia dignificar aquele espaço de uma outra maneira e potencializar ainda mais do que ele foi concebido para tal. Então, eu acho que o desafio está na capital, está com o IFAM muito no eixo monumental com rodoviário, num lugar extremamente sensível do ponto de vista dos regramentos, né, das aprovações. Então, foi um projeto também que a gente teve essa articulação muito boa com esses órgãos, mas isso demandou um esforço bem grande para a gente conseguir todas as aprovações. A arquitetura, através dos tempos, ela vem construindo isso, né? Memória, sinalizando o futuro. Ela testemunha do tempo, né? As pessoas passam, as civilizações passam, ficam as marcas arquitetônicas, aquilo que ela... É como se você lesse uma civilização através da sua arquitetura. Você lê
até os valores que havia, os valores como eles se encontravam muito. Como eram as mulheres nessas comunidades, como eram as crianças na comunidade, como é que eram os pensadores. Então, você vai olhando a arquitetura, ela está registrando isso, com a duras penas, né? E eu acho importante que essa missão não se perca, porque a gente perde com facilidade essa dimensão, porque o mundo contemporâneo é muito veloz e tira do processo criativo esse cuidado humano, simbólico, da intuição, ele retira disso, é como se isso fosse até um defeito. Existem setores da nossa sociedade, né, produtora de bens, assim, que desvaloriza solenemente esse negócio. Então, eu acho que a gente tem que repor essa dignidade do fazer arquitetônico como a capacidade de guardar as experiências, as inteligências, as invenções e a inovação, né? Porque a inovação, o novo sempre vem, não tem jeito de você segurar o novo. O novo vem. Mas se achar que os seus sistemas antigos vão valer para o futuro, você vê quantas falharam. Esse memorial, por exemplo, ele registra isso. Claro. Né? O grotesco, a maneira de lidar com uma barragem, né? Então, nós temos esse compromisso, sim. Eu fiquei muito impressionada com a dimensão do evento, com a pluralidade de temas que a curadoria trouxe. Então, a gente fala de regeneração urbana, de arquitetura, de gestão de escritórios, de projetos emblemáticos, de sustentabilidade, todos os temas que perfazem de inclusão, habitação de interesses sociais, todas as temáticas que tratam o nosso campo de atuação, que é tão vasto, é tão plural, né? O arquiteto ele é um grande holístico do pensamento da produção, né? Porque ele está sendo contaminado por tudo e tem que dar respostas para tantas coisas. A gente falando de Memorial César Live, quanta coisa que a gente teve que tratar para conseguir materializar esses projetos, né? Então, eu acho que é um evento maravilhoso, que levanta todas essas questões, a gente volta inquieto para casa, com a experiência dos outros parceiros, dos outros colegas, e eu acho que o arquiteto ele tem uma responsabilidade imensa e uma oportunidade imensa de transformar, né, a sociedade. Quando Gustavo fala, arquitetura é a ferramenta de transformar o homem, de fazer o homem maior, né, a gente, através das relações com os espaços, das trocas, de promover essas trocas, né? Então, acho que a gente precisa sonhar em ser ousado, e saber escutar, e se deixar e afetar pelo ser humano. Acho que esse humanismo que a arquitetura traz está fazendo falta no mundo. Assim, eu acho que os arquitetos eles precisam reafirmar essa dimensão do fazer arquitetônico, sempre. Eu acho que um momento desse aqui é um momento em que uma oportunidade. Eu acho que todo dia aproveitar esse momento, nos próximos, que a gente reafirme essa dimensão e que não vão transformar o arquiteto num mero fazedor de bonitezas, né? Vamos ver se ele consegue fazer beleza, como já foi feito no passado.